Oi, como tem passado? Espero que esteja bem. Nós resolvemos fazer a gravação deste vídeo para apresentar a vocês um pouco do nosso trabalho que foi feito junto à Matriz São Sebastião de Inhaúma, que são os trabalhos artísticos, pinturas que foram feitas representando os passos da Paixão de Cristo. Então eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência com o mundo da arte, para que vocês também possam conhecer um pouco da minha trajetória, né? Não só como padre, mas também como um apaixonado pelas artes visuais. Desde o meu tempo de criança, sempre gostei muito de desenhar, né? De trabalhar com a pintura. Com o passar do tempo, aprendi um pouco também da técnica de aquarela, e atualmente me dedico mais à pintura a óleo. O contexto do começo dos trabalhos artísticos da Matriz São Sebastião de Inhaúma iniciaram junto com a pandemia e foram exatos 2 anos, né, de trabalhos até que tudo ficasse concluído. Foram 2 artistas que me inspiraram no estilo ao qual cheguei. Um artista chamado Raul Berzosa e também um que na minha época de infância tive a oportunidade de conhecer em Sete Lagoas, o italiano Angelo Tanzini. A partir das experiências que tive com eles, né, que passei a tomar gosto pela arte e posteriormente, ainda na minha época de criança, outros artistas de Sete Lagoas. O que irei apresentar a vocês agora, detalhadamente, é um pouco do meu trabalho e como conseguir, de certa forma, fazer com que eles pudessem expressar um pouco do que eu sou e expressar, principalmente, né, traços da minha infância que estarão bem presentes nos quadros da Via Sacra da Igreja de Inhaúma. A Via Sacra ou a Via Dolorosa, ela não tem simplesmente o intuito, no meu estilo, né, artístico de pintura, simplesmente de mostrar os passos de Jesus, mas também de ser uma provocação visual. Por isso mesmo, as cores são bem vivas, fortes, e são inspiradas em alguns movimentos, né, dentre eles o fauvismo, o pop art e também o cubismo. Então eu espero que vocês apreciem este trabalho e na oportunidade também façam uma visita à Matriz São Sebastião de Inhaúma. Então vocês estão vendo aqui o primeiro painel. Ele teve início no mês de abril de 2020. Esse é um painel que eu usei a técnica em acrílico para fazê-lo. Não é um afresco, mas um painel, né, com tintas à base de água. Esse painel de São Sebastião, ele conta um pouco da história da cidade de Inhaúma. Como vocês podem ver, né, o São Sebastião de forma tradicional, com as 7 flechas. Ao fundo, a cidade de Inhaúma, também a Matriz São Sebastião representada. O pássaro, né, ao qual a cidade leva o seu nome, o Inhuma, e abaixo, bem expressivamente, a representação do barro, da argila, que é próprio aqui da nossa região. E os elementos culturais estão presentes aqui na nossa cidade, além do feitio, né, dos potes de barro, junto às paneleiras, também aqui o tambor e alguns instrumentos de percussão representando o nosso congado e a nossa tradição e cultura popular. Esse quadro levou aproximadamente 4 meses para ficar pronto. Como eu disse, ele foi feito no período da pandemia e em um momento tão conturbado, né? Naquele auge em que estávamos vivendo, mas eu representei exatamente o que queria representar
que foi um pouco da história da nossa cidade de Inhaúma. Este trabalho ele possui a dimensão de 3 metros por 2 metros. Agora então vamos passar para as estações da Via Sacra. Esta é a primeira estação, ao qual representa Cristo sendo condenado à morte. Vocês irão perceber que em todos os quadros existe uma certa transparência e ilusão de espaço, limites da cor e, ao mesmo tempo, uma ação plástica. Todos eles possuem como fundo uma certa desconstrução. Não há paisagens, mas sim um pouco de abstrato. Esse aqui, no caso que estamos vendo, traz alguns elementos do cubismo, como disse, e ao lado temos aqui um jarro, o jarro, né, representando Pilatos que lava as mãos diante do povo. Este trabalho ele não deixa de ser uma releitura, mas os traços, né, pessoais foram colocados por mim, em cores vivas, entre o azul, o roxo e o vermelho. Aqui temos a segunda estação, o tamanho, né, é a mesma dimensão da primeira. Foram usados como pano de fundo as cores quentes, né, neste quadro, para dar também uma certa diferença com o primeiro. Este quadro foi inspirado também nos trabalhos de Raul Berzosa, aqui Cristo carregando a cruz. É interessante perceber, e eu faço questão de deixar isso bem claro, que todos eles, né, desde o primeiro até a 15ª estação, todas as cores elas são geratrizes. Isso significa que são cores bem primárias, não se há muita mistura, né, entre as cores. Então foram colocadas na parede da forma como elas saem assim do frasco. Então esta é a segunda estação, também de forma bem simples, que também é uma provocação visual, porque são cores quentes. Agora vocês estão vendo aqui o terceiro trabalho, o terceiro quadro, ele tem uma dimensão um pouco maior, né, porque a nossa igreja ela tem uma diferença de tamanho entre uma janela e outra. Esse quadro da primeira queda de Jesus, ele traz no fundo uma marmorização. Eu disse no início que desde criança fui muito inspirado na questão do artista Ângelo Tanzini Ramaus, e essa marmorização remete à minha paróquia de origem, a qual eu sempre contemplava. E foi, desde quando eu era criança, sempre fazia esse marmorizado em folhas de papel A4. Então coloquei aqui como fundo, né, na primeira queda de Jesus. Agora estamos vendo aqui a quarta estação. Na quarta estação, Maria encontra com seu filho Jesus. Esse quadro tem aqui na pintura de fundo alguns traços invertidos, principalmente com tonalidades rosas. E os traços aqui de Nossa Senhora são traços de uma pessoa bem jovem. E em todos os quadros vocês irão perceber que eles, além de representarem uma via dolorosa, as cores fortes e bem invertidas, elas fazem com que a questão da dor não seja tão aflorada. Por isso, muitas cores. Agora nós chegamos na quinta estação. A quinta estação traz como fundo um céu desconstruído, azul, como de praxe, mas desconstruído. E Cirineu ajudando Jesus a carregar a cruz e Jesus se apoiando sobre uma pedra. Vocês podem observar também que neste quadro ele tem na parte de baixo a paisagem bem definida, né? O campo.
já que nas passagens bíblicas é relatado que Cirineu era um homem do campo, né, que trabalhava no campo. Aqui o campo representado de forma bem viva e verde. Observamos agora a sexta estação, onde Verônica enxuga o rosto de Jesus. Este quadro ele não tem, né, a presença de Jesus no sentido de ele estar carregando a cruz, mas sim e somente a figura de Verônica com o rosto de Jesus aparecido no pano. Essa imagem também é uma releitura, mas as bordas trata-se também de um marmorizado e o fundo escuro justamente para destacar a figura de Verônica. O rosto de Jesus aparecido no pano, ele foi pintado de forma bem rápida. Então não há muito contornos. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Esse quadro também com fundo bem colorido, em tonalidades róseos. É um quadro também feito de forma bem simples, porque as pinceladas não são muito definidas. E este quadro, ele não é uma releitura, mas ele é a expressão mesmo, né, de um tempo, do tempo que gastei, feito sem uma referência, digamos assim. Agora, a oitava estação representa Jesus falando às mulheres de Jerusalém. Este quadro é o primeiro quadro, né, para quem entra na porta principal da igreja, do lado esquerdo. Traz algumas mulheres, Jesus junto à cruz, fundo escuro e acima duas rosas. As rosas representam a questão feminina e a delicadeza da mulher presente na vida de Jesus. Abaixo, uma delas com o rosto sobre o pano, em prantos, e Jesus as consolando. Chegamos à nona estação da nossa Via Sacra, da Igreja Matriz de Inhaúma. Este quadro traz cores verdes vivas, representando o verde da nossa cidade, porém também ele é desconstruído, uma espécie de cubismo. Temos Jesus caindo pela terceira vez, é a representação do quadro. Este quadro não é uma releitura, também foi feito, né, pensado, desenhado primeiramente e feito. E bem abaixo do Jesus temos aqui a pintura de uma pequena mosca. Esta mosca, ela representa este animalzinho tão presente em Inhaúma, nas nossas casas, né? Então, só se chegar bem próximo ao quadro, poderemos observá-la. Agora nós estamos na 10ª estação, é o quadro onde Jesus é despido de suas vestes. Como vocês observaram, não há paisagens, não há soldados, né, não há multidão, mas os quadros eles querem representar apenas o momento de Jesus, né, na sua intimidade com a dor. Aqui Jesus sendo despido das vestes e ao fundo temos a leveza, né, dessa pintura em tonalidades verde e azul, todas elas também de forma desconstruída. A 11ª estação também não é uma releitura e ela traz como fundo o que a segunda estação traz, que são as cores quentes de fundo, né? E não o céu azulado. Aqui Jesus está apenas com um braço já pregado sobre a cruz e o outro solto, pronto para ser pregado. E abaixo os pregos sobre o Monte Calvário. Esse quadro foi um dos quadros que mais demorei para fazer da Via Sacra, porque ele foi de certa forma refeito. Foi feita uma parte, depois, né, desmanchado, mas o final ficou da forma como eu esperava. Estamos na 12ª estação, que representa
Jesus morto na cruz. Vocês perceberam que em todas as pinturas, elas é uma mistura, né? O termo certo que usamos é a palavra híbrido. Aqui ao fundo, a escuridão relatada no Evangelho, Jesus morto na cruz, o letreiro sobre a sua cabeça, e abaixo temos aqui alguns dados, os dados sem numeração. Como eu disse, toda arte traz, né, no cerne do seu conteúdo a marca do artista ou sua identidade. Os dados foram meus primeiros brinquedos de infância. E eu quis representá-los aqui no Monte da Caveira, ou no Calvário, ou no Gólgota, porque certa vez eu quase cheguei a morrer, né, engasgado por um dado. Então os dados, para mim, toda vez que eu vejo, eles representam a morte. Aqui eles sem numeração, mas representam, né, o que eu quis expressar nesta pintura. Na 13ª estação, Jesus é descido da cruz. Este quadro ele tem como fundo também as marmorizações e ele é representado, né, da forma que conhecemos como Nossa Senhora da Piedade carregando Jesus aos braços. É um quadro que foi feito em pouco tempo, porque ele possui um tamanho menor, né, do que os outros. Então aqui a 13ª estação, Jesus sendo descido da cruz, ou, como quiserem, Nossa Senhora da Piedade. Chegamos à 14ª estação. Este é o último quadro que está presente na nave principal da igreja. É uma pintura bem simples e tem como fundo aqui um sepulcro feito de tijolos de barro e Jesus deitado, né, sobre o sepulcro com um lençol posto ao seu lado. Temos agora a 15ª estação. Este é o quadro que representa a ressurreição de Jesus. Então ele traz, né, as chagas sobre o seu corpo. Aqui um Jesus mais jovem, cheio de vigor, como é próprio dos ressuscitados. Temos aqui um arco acima do Jesus, que é também uma marmorização feita com a cor verde esmeraldas. Nós sabemos que, em geral, né, tudo aquilo que é feito por alguém sempre será fruto da sua escolha, no sentido artístico. Então, em arte, tudo se pode. E este quadro ele é uma releitura. É uma releitura. Porém, representa, além de representar a última estação da Via Crucis, ele representa um Jesus jovem e cheio de vigor, que é o desejo dele mesmo para com todos nós. Muito bem, espero que vocês tenham apreciado o meu trabalho, né? Espero que tenham gostado do meu trabalho feito aqui à Matriz São Sebastião de Inhaúma. De todos os trabalhos que vocês viram, né, é bom recordar que nesses trabalhos não há nada de personalismo. O que acontece, como disse, né, nas nossas meditações durante a apresentação dos trabalhos, é que cada artista ele deixa a sua marca, né, no seu trabalho. E eu fiz questão de deixar algumas marcas que são próprias, né, do que vivi no meu período de infância e de adolescência. Então espero que eles possam levar principalmente todas as pessoas a uma experiência de Deus na contemplação da arte, né? Esse é o meu desejo. Então todas as vezes que verem essas pinturas coloridas, né, nas paredes aí do nosso templo, vocês, né, possam ter um coração voltado para Deus. Eu sou muito grato a Deus porque atualmente também tive a experiência na Escola Guignard, né, de participar dos cursos de extensão
e onde aprendi com pessoas bem capacitadas e que me levaram também a ter uma compreensão bem ampliada da arte, né, e do trabalho artístico. Desejo que você possa conhecer pessoalmente os meus trabalhos, nas suas orações lembrem de mim e espero que vocês contemplem com o coração aberto, né, esta simples marca que estou deixando aqui nesta igreja. Então, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.